Homer foi até casa de Daphne, sozinho, sem ser convidado, sem aviso. Tocou a campainha. Quem abriu a porta foi a avó Turcle, quem nunca o tinha visto na vida, e ficou olhando para ele, tentando entender o que aquele homem bem vestido queria com a neta dela. Esse gesto ir até a casa de alguém é simples e enorme. Ao mesmo tempo, o Merck passou por episódios inteiros construindo e entendendo por iniciativa própria, sem nenhuma agenda profissional. Daphne se retira com Homer dali, e sobre a conversa onde Daphne pela primeira vez abriu completamente o coração, e Homer disse que ela não está sozinha. Então o episódio começa com a Nerimã aparecendo no escritório com seu gesto elegante, calculado. Ela pede que Homer dê folga a Daphne, com a desculpa de que precisam sair juntas para as compras. Nerimã observa cada detalhe, os olhares trocados de Homer e Daphne, os silêncios estranhos, as reações que vêm antes de qualquer palavra. Ela analisa tudo como uma jogadora de xadrez, que já previu 3 movimentos à frente. Mas existe algo que a Nerimã não previu, ou previu, mas escolheu ignorar. Os sentimentos que estão surgindo não estão encenando. A Daphne se importa de verdade com Homer, e isso torna o jogo muito mais perigoso. Paralelamente, Cedar aparece para conversar com a Daphne. Relembra o acordo, diz que a mãe aprovou tudo, insiste que a Daphne consiga o aval da avó Turca também. E as palavras caem sobre ela como pedras, porque Turcan é a pessoa que ela mais ama do mundo. E enganar Turcan, aquela mulher que sacrificou tudo por ela, é mentira. Uma das cenas mais surpreendentes desse episódio acontece quando a Nerimã conversa profundamente com o Sad. O mestre artesão é quase um pai para Homer. Pela primeira vez, a Nerimã demonstra algo que não parecia estar no repertório dela. Ela fala sobre a forma como tratou a mãe do Homer e admite de muitas escolhas que destruíram a relação importantes. Confessa que tem medo de perder completamente o sobrinho, não por causa da herança, e não pelo plano, mas porque ele é a pessoa mais próxima que ela tem. E essa Nerimã é diferente de todas as versões que vimos até agora. A arrogância sumiu, a alcoolista saiu, ficou uma mulher mais velha, com cicatrizes que ela normalmente esconde debaixo do planejamento. Sadri ouve com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa. E essa conversa muda levemente com a gente. Enxerga a Nerimã. No escritório, aparece uma nova personagem, a Jeren, a nova assistente que Daphne precisa treinar. Isso gera um desconforto imediato, porque treinar a própria substituta é um dos exercícios mais difíceis. A Jeren tem uma arrogância de quem acha que sabe mais do que sabe, e a dificuldade em lidar com as exigências rigorosas de Homer. O episódio vira um campo minado de tensão. E a Daphne, que conhece Homer melhor de qualquer outra pessoa naquele ambiente. Homer, por sua vez, percebe rápido que ninguém cuida das coisas como a Daphne fazia. A nova assistente fracassa em detalhes simples que a Daphne dominava com naturalidade. E ele começa a sentir falta dela na rotina. A Daphne havia preenchido os espaços silenciosos que ele nem sabia que existiam. Homer foi até a casa da Daphne sem aviso, sem convite. Ele foi, tocou a campainha. Quem abriu a porta foi a avó, que ficou olhando para aquele homem bem apresentado, com a expressão de quem não sabe o que está fazendo ali. Turco não reconhece, não sabe quem é ele, não tem ideia de quem aquele homem é, e o centro da confusão emocional na vida da neta. Exatamente por isso a cena é poderosa.
porque a ingenuidade de Turco é o contraste direto com toda a complexidade de Daphne. Por que o Homer foi lá? Então deixa até a avó intrigada sobre isso. Mas a resposta está no comportamento dele ao longo dos episódios. Ele não consegue mais ficar quieto em relação a Daphne. Cada ausência dela da rotina dele cria um impulso que ele não consegue mais ignorar. E ele foi porque precisava, mas sem saber ainda por que precisava. Neriman visita a casa de Daphne para oficializar o falso pedido de casamento. E faz isso com uma performance impecável. Elegante, gentil, preocupada com o futuro do sobrinho. Turcão recebe Neriman com aquela desconfiança sobre a avó, que conhece a neta melhor do que qualquer outra pessoa. Mas a Neriman é boa no que faz. Encenação. A Turcão, com que sonha em ver a Daphne feliz e segura, começa a acreditar na história. E a Daphne, do lado de fora dessa conversa, ou ao lado, tentando impedir que tudo na sala saia de controle, sofre em silêncio. A rede de mentiras ficou mais tensa e Daphne sente o peso de cada fio. Chegamos numa das cenas mais pesadas do episódio. Daria confronta Daphne no escritório, não com sutileza, com aquele ataque direto. Ela revela que não sabe sobre o acontecimento do passado, sobre a demissão de Yasmin e acusa Daphne de manipulação. A frase que ela usa exatamente dói, um demônio disfarçado de anjo. Não só critica profissional e ataca a identidade. Daphne tenta absorver, respira fundo, abaixa o olhar, mantém a postura. Portanto, por quanto tempo consegue, mas existe um limite e as palavras atingem feridas. E vem de muitos antes da Passiones. Homer retira Daphne do escritório com aquela urgência específica de quem não está pensando em protocolo. Homer, que conhecemos do primeiro episódio, depois que saem, vem a cena mais emocionante do episódio. Daphne fala sobre o abandono dos pais, sobre a solidão que sempre sentiu, com os olhos cheios de lágrimas. E é a primeira vez que vemos a Daphne se abrir completamente para Homer. E não falar sobre o acordo, não sobre a Neriman, sobre ela mesma. E Homer ouve sem interromper, sem minimizar, sem oferecer solução, só presente, com aquela atenção profunda de quem entende. Em meio a tudo isso, Nessimim e Homer têm momentos mais leves juntos. Para evitar suspeitas da Neriman sobre onde Homer está, os dois improvisam histórias, criam pequenas encenações familiares. Nessimim funciona como porto seguro emocional para Homer ao longo da série, e o personagem que o faz rir, mesmo quando os dias estão complicados. E esses momentos não são decorativos, são necessários. A série usa Nessimim para lembrar o público que Homer tem um lado humano. Enquanto os protagonistas navegam pelo território pesado dos sentimentos não ditos, Serdel, que quer pedir a Ninihan em casamento, a procura Ezra para ajudá-lo a organizar tudo, porque Serdel, que é adorável e apaixonado, não tem a menor ideia de como criar um cenário romântico. Ezra tenta orientar Serdel, fica nervoso, sequência ingenuamente engraçado e fofo. Tipo de cena que equilibra o episódio. E no lado profissional, Homer Sinan enfrentou a pressão lógica da série. A demanda internacional por sapatos da Passiones aumentou muito, e a empresa ainda precisa honrar o compromisso social da doação de sapatos para escolas carentes. Não é só necessário um drama romântico, e Homer tem responsabilidades reais. Isso torna o personagem mais completo. Ele não é só um homem com sentimentos não resolvidos, também um CEO que carrega uma empresa nas costas. Será que finalmente o Homer
vai revelar seus sentimentos por Daphne? Comentem abaixo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações e inscreva-se no meu canal. Forte abraço para todos e até a próxima!